Boa noite para todo mundo. Vamos falar hoje sobre melhoria de processos com enfoque em qualidade de software. Então tá aí, melhoria de processos individuais e de equipe. A gente vai primeiro dar uma olhada em PSP, que é o Personal Software Process, e depois o TSP, que é para equipes. Então, os modelos criados inicialmente para melhoria de processos, como CMM e CMMI, apresentam foco na organização, ou seja, na empresa como um todo. Após algum tempo de uso desses modelos, percebeu-se a necessidade de melhorar os processos de trabalho individuais e de equipe. Então surgiram a ideia de ter o PSP e o TSP. O PSP é Personal Software Process. Foi introduzido por Humphrey, um dos criadores do CMM, na década de 90. O PSP possui foco na melhoria de processos do indivíduo, tornando sua forma de trabalho mais disciplinada. Para isso, são necessários um conjunto de métodos, formulários, scripts para planejar, medir e gerenciar o trabalho individual. O objetivo principal do PSP é a produção de produtos de software sem defeitos, respeitando prazos e custos planejados. Igual o CMMI, a gente tem aqui também no PSP diversos níveis, tá? Eles vão de 0 até 3, onde no nível 0 a pessoa tem os fundamentos de medidas e formatos de relatórios. No nível 1, a gente passa a ter planejamento e estimativas de tamanho e tempo. No nível 2, um controle pessoal de qualidade do projeto, ou seja, o conceito de qualidade do projeto de software passa a ser um conceito que a pessoa trabalha para que isso ocorra pessoalmente. E, por fim, a extensão a projetos grandes. Nós não vamos falar sobre os níveis nesse capítulo, a gente vai trabalhar só sobre o PSP mesmo, a metodologia e os conceitos que estão associados a ele. O PSP é baseado em alguns princípios simples, que serão comentados em breve. Um princípio importante da PSP é que cada indivíduo é diferente. Com isso, o planejamento do trabalho deve ser baseado em dados, como o desempenho individual. Por exemplo, a tarefa de um gerente em definir o cronograma de uma equipe pode se basear em índices mínimos e máximos de produtividade de cada desenvolvedor. Tais dados são obtidos de históricos de projetos anteriores. Outro princípio da PSP é que a melhoria do desempenho individual é baseada no uso de processos definidos e medidos. Os processos padronizados do PSP oferecem diretivas gerais para todos os desenvolvedores, e o princípio de diferenças individuais continua sendo válido. Para o PSP, o indivíduo é responsável pela qualidade do seu trabalho. Portanto, ele assume as responsabilidades de atrasos e erros encontrados no software. Para realizar um bom trabalho de forma rápida, é preciso que os desenvolvedores façam um planejamento prévio de suas atividades. Esse planejamento, como as demais tarefas, deve seguir um processo bem definido. Para entender seu desempenho pessoal, o programador precisa medir o tempo gasto em cada etapa, os defeitos encontrados e removidos e o tamanho do software. Ao final do projeto, os resultados obtidos devem ser analisados e servirão como feedback para a melhoria do próprio processo de trabalho. Os outros princípios do PSP são bem conhecidos e comprovados pela engenharia de software há muitos anos. Os custos de encontrar e corrigir defeitos de software são menores no início do processo de desenvolvimento, e é mais eficiente prevenir defeitos que procurá-los e corrigi-los. Péssimo. Lá no Prisma tem um gráfico que mostra, no livro do Prisma de engenharia de software, tem um gráfico que mostra que a cada fase que você passa dentro do desenvolvimento de software, o custo para você corrigir aquele defeito dobra 10 vezes. Então, se você vai passando de fases, cada vez que você leva um erro
de uma fase para outra, o custo para corrigir aquele erro se multiplica por 10, o que é muito, muito preocupante. Então, o ideal é a gente conseguir corrigir defeitos de software o quanto antes. Quanto mais cedo, melhor, porque quanto mais cedo, mais barato para corrigir. Como que é a estrutura da PSP? Então, é mostrada nessa figura aqui. Com base nos requisitos de software, faça o planejamento utilizando um conjunto de scripts que guiam esse trabalho. Está aqui o conjunto de scripts. Durante a execução de cada fase, deve-se armazenar dados sobre tempo e defeitos nos logs. Na última fase, chamada de pós-morte, todos os dados são sintetizados em um resumo do planejamento, que é liberado com o produto final. Então, nós temos aqui os requisitos do software, entrando na fase de planejamento. Para cada fase dessa, existe um script específico na PSP, ou seja, o que você deve fazer e como deve fazer. Tudo isso aqui possui registro de tempo, registro de defeito, registro de tamanho de software também. Vai desde o planejamento até a fase do final aqui, que é a chamada de pós-morte. Eu prefiro chamar de implantação. Acho que fica mais bonitinho. Implantação do software, né? Depois que você revisou, compilou, corrigiu, testou, você está implantando o software. Então, tudo isso é acumulado num sumário de plano aqui. E como são esses scripts que existem em tudo quanto é fase? Ao elaborar um projeto seguindo o PSP, um desenvolvedor realiza sequências de tarefas claramente determinadas. Isso permite, por exemplo, que um programador sem experiência aborde o problema de maneira consistente e organizada. Em cada uma das fases apresentadas na figura 61, as atividades componentes devem ser bem definidas, o que pode ser feito por meio do script. A tabela 61 mostra o script para o PSP nível 1. Praticamente todas as atividades citam o preenchimento de um log para o registro de tempo. Esses dados são importantes para o desenvolvedor possa analisar sua própria produtividade. Esse log deve conter registros descrevendo minuciosamente os tempos dedicados à tarefa. Muito bem, então a gente está vendo aqui os scripts para cada uma das fases, aqui no caso para quem está no PSP nível 1. Então a gente tem aqui critérios de entrada, o que você coloca para cada fase, a descrição do programa, formulário do plano do projeto, modelo de estimativa do tamanho do caso de software, dados históricos de projetos anteriores e padrão para classificar tipos de defeito. Essas são as informações de entrada. E aí você tem aqui todas as fases de desenvolvimento do software e o que pode acontecer, o que é feito nessas fases. Então, planejamento, projeto, codificação, revisão, compilação, teste e implantação. Tá? E aqui os critérios de saída, o que deve sair lá no final. Depois de passar por cada uma dessas fases, o script é justamente isso que está aqui do lado. O que vai acontecer em cada fase dessa. Então, quando a gente estiver fazendo compilação, quais são as tarefas que estão no script? Compilar o programa, corrigir e anotar cada defeito encontrado, preencher um log de registro de tempo. Isso é o script para compilação. Vejam que tem um script para cada fase. E lá no final, o que a gente tem como saída? O programa inteiramente testado, um formulário de plano de projeto completo com dados de conclusão preenchidos e os logs de registro de tempo e de defeitos preenchidos. Ou seja, as medições, as métricas realizadas durante todas essas etapas, tá? Bom, falamos dos scripts, apresentamos os scripts aqui, vocês estão vendo o que pode ser feito em cada fase dessa. Vamos agora falar sobre o plano do projeto. Um dos pilares do PSP é o planejamento de cada atividade a ser realizada. Esse pré-requisito permite ao desenvolvedor aumentar o controle sobre o seu próprio trabalho. O planejamento do PSP é realizado com base em um formulário padrão. Esse formulário, denominado plano de projeto, define o que será feito e como o trabalho será realizado. Alguns dados do plano são a definição de cada tarefa a ser executada e as estimativas de tempo e de recursos necessários para que a tarefa ocorra.
Esse plano é usado como uma ferramenta de controle gerencial, permitindo bastante durante o trabalho que se compare o que foi estimado e o que já foi, de fato, realizado. Os dados servirão como base para o planejamento de novos projetos. A tendência esperada é que as estimativas fiquem mais realistas à medida que o desenvolvedor ganha experiência. E como que o desenvolvedor ganha experiência para poder fazer estimativa melhor? Ele ganha experiência da seguinte forma: verificando a comparação entre a estimativa que ele fez e o dado real. Então, se você estimou que aquele relatório gerencial ia demorar 20 horas e na realidade demorou 30 horas para codificar aquele relatório, você já aprendeu alguma coisa. Você já percebe que você está subestimando os tempos na hora que você coloca as estimativas lá atrás. Então, a única forma de você melhorar em ser uma pessoa que faz estimativas corretas é você comparar a estimativa que você fez com um número real. Fazendo essa comparação, suas futuras estimativas vão ficar melhores. É importante salientar que o uso de informações históricas é uma prática comum na engenharia de software. Os dados históricos aparecem no CMMI e também vai aparecer no Square, no ISO 25000, lá no capítulo 11, quando a gente chegar lá. O PSP define um plano padrão para as tarefas do projeto. Esse plano pode ser preenchido em um formulário criado em uma planilha, editor de texto ou qualquer ferramenta. Cada nível da PSP, conforme comentado, utiliza um formulário de plano de projeto próprio. Os níveis mais altos têm mais informações a serem gerenciadas. A tabela 6.2 apresenta um modelo desse formulário. A divisão original da contagem de linhas de código em adicionadas, removidas ou modificadas foi omitida com o intuito de simplificar o plano. Então a gente considera esse daqui um relatório, uma planilha, onde a gente vai anotar. Vamos dizer que eu vou fazer daquele relatório gerencial, que eu tinha dito para vocês. Vamos anotar aqui quantos minutos por linha de código está planejado para acontecer. Quantas linhas de código por hora? Qual a quantidade de defeitos a cada 1000 linhas de código? Coloca aqui. E aí a gente tem A dividido por R menos F. Então vejam que a gente tem aqui o planejado, ou seja, quanto que foi estimado lá antes do projeto começar, o tanto que foi realizado, e ao longo do processo você vai anotando quanto que foi até o momento, Isso daqui você pode ir modificando e melhorando esse número aqui dia a dia, vamos dizer assim. A gente também aqui, a estimativa de tamanho do programa, novo e alterado, tamanho máximo, tamanho mínimo, né? A estimativa planejada, quanto que foi no real e até o momento. Aqui para baixo, uma série de medidas de tempo. Quanto demorou para cada fase dessa? Qual era a estimativa para cada fase? Quanto demorou realmente para acontecer? E até o momento, em minutos ou em porcentagem de tempo. Mas porcentagem de tempo em relação a quê? Vamos ver agora mesmo. Então, continua aqui, ó. Medidas de tempo, medidas de defeito inseridos, medidas de defeitos removidos. Isso vocês vão entender por que a gente está falando de defeito inserido e defeito removido agora mesmo. Vamos lá. Para completar o plano, deve-se preencher as informações da coluna planejado. Quando o programa estiver pronto, os valores reais serão escritos na coluna realizado. As estimativas iniciais serão provavelmente incorretas. Desenvolvedores que apliquem o PSP não devem ser desencorajados por erros muito significativos, pois se espera justamente que a metodologia permita, com o tempo, refinar as previsões. É por isso que em todos esses relatórios vocês estão vendo planejado e realizado um do lado do outro. Porque a ideia é que você possa, ao fazer a comparação desses valores, adquirir um conhecimento para se estimar mais corretamente.
À medida que vários programas são concluídos, o desenvolvedor dispõe de dados históricos para preencher a coluna até o momento. No PSP, sugere-se utilizar dados dos últimos 5 a 10 projetos. Exemplificando, se os últimos 5 programas desenvolvidos somam um total de 5.000 linhas de código e o total de 300 defeitos, esses valores são utilizados nas respectivas entradas até o momento. O mesmo é feito com as demais linhas. A coluna porcentagem até o momento é usada para contabilizar proporções em relação aos valores históricos. Exemplificando, em um programa A, a fase de levantamento de requisitos foi responsável por 15% dos erros, enquanto em um programa B, a mesma fase conteve 25% dos erros. Ao fazer o planejamento de um programa, com base nesses dados, o desenvolvedor conclui que, historicamente, 20% de seus erros estão nos requisitos. Esse valor, então, é colocado na coluna porcentagem até o momento. Então, vou voltar aqui para entender melhor como é que funciona. Considerando que você já fez diversos projetos, nos projetos anteriores, qual foi a sua performance em termos de minutos dividido por linhas de código? Ou linhas de código dividido por hora? Ou seja, qual que foi a sua performance histórica nesses números que estão aqui? Aqui é a mesma coisa. O quanto que você estimou lá no começo, o quanto que foi de verdade, e aqui quanto que você fez nos projetos anteriores. E quanto até o momento você fez desse número aqui no projeto atual. Então vamos dizer que o tempo de teste que você determinou aqui são 8 horas. Isso é o que você estimou. Nos projetos que você costuma fazer, nos projetos históricos anteriores, você costumou levar 10 horas. Então aqui estaria 10 horas. Até o momento você realizou 2 horas de teste. Então o planejado são 8, você realizou só 2 horas, e até o momento você costumou levar 10 horas nessa fase. Se você só realizou 2 até agora, isso quer dizer que você tem 20% aqui nessa porcentagem. Esse 20% é em relação ao até o momento. Ou seja, os dados históricos que você tem de projetos anteriores. Isso vale para todos os outros tempos que estão aqui e contagem de defeitos também. Resumo. Com a informação do número de linhas de código escritas, lock, e o tempo gasto para fazê-lo, pode-se preencher as entradas minutos por lock, lock por hora. Esses dados também são baseados em informações históricas individuais dos últimos programas desenvolvidos. Os tempos mínimo e máximo a preencher no resumo do plano são estimados em função dos últimos projetos. Por exemplo, se o desenvolvedor inicia um novo programa mais complexo que os anteriores, pode estimar o tempo para concluí-lo com base nas entradas tempo máximo de seus dados históricos. Inversamente, se o novo programa for simples, uma boa estimativa seria obtida a partir do tempo mínimo daqueles dados. Para realizar as estimativas de tempo, são anotadas a hora de início e a de término de cada tarefa. Interrupções, como pausas para o atendimento do telefone, ou mesmo para conversas com outros membros da equipe, também devem ser anotadas e consideradas. Apenas o tempo realmente gasto na codificação de determinada tarefa é contado. Os dados sobre defeitos inseridos e removidos permitem calcular densidades de defeitos. Para isso, no PSP, clocks não são utilizados como unidade de tamanho 1000 linhas de código. Por exemplo, se um software possui 200 linhas e 4 defeitos, então sua densidade é de 1000 vezes 4 dividido por 200, igual a 20 defeitos por clock. Para o PSP, um software possui qualidade caso contenha menos de 5 defeitos por clock. Muito bem. Deixa eu colocar aqui alguém para dentro, Davi. Então, observem que a gente está chegando aqui em medidas bem gerenciais e bem interessantes. A gente já consegue medir qual a quantidade de defeitos por 1000 linhas de código. No caso, esse caloc aqui.
e a densidade de defeitos dentro de um software, né? Medido, nesse caso aqui, medido por número de linhas de código. Existem outros tipos de medida, mas é o que está sendo usado aqui nesse momento. Essas outras medidas, IEL, DA, FR, vão ser explicadas posteriormente. Então, vamos primeiro entender como é que é essa questão do tamanho do código. O padrão de estimativa de tamanho de código no PSP é o Lines of Code, LOC. Essa medida, no entanto, é imprecisa, pois um padrão de medição deve ser estabelecido para todos os membros da equipe para garantir a coerência dos dados. Em razão das diferenças na contagem de linhas de código, é imprescindível que padrões sejam adotados e seguidos. Por exemplo, comentários serão ou não contados. A gente tem aqui dois códigos que são exatamente iguais, feitos em C++, mas veja que eles possuem linhas de código diferentes. Assim, caso não seja adotado um padrão de programação a ser seguido por todos os membros da equipe, as estimativas podem ficar furadas, né? O que quer dizer? Quer dizer que todos os programadores de uma mesma equipe precisam usar o mesmo estilo de programação para que o programa seja tão igual de uma pessoa e de outra pessoa que você não consiga nem descobrir quem fez um ou quem fez outro. Dessa forma, você consegue utilizar contagem de linhas de código para poder comparar um software com outro. Para determinar o tamanho do programa, apenas linhas de código novas ou alteradas são consideradas. Suponha, por exemplo, que 14 linhas de um programa antigo são reaproveitadas e que, ao fazer a cópia, o programador modificou 8 dessas linhas. Nesse caso, acrescenta-se 8 ao tamanho do novo programa no formulário. Se a função inteira é copiada, mas nenhuma linha de código sofre modificação, nada é acrescentado. Isso se explica pelo fato de que o tempo despendido copiando linhas é irrelevante, se comparado ao tempo investido na modificação e desenvolvimento de código. Desenvolvedores podem escolher outras medidas, como pontos por função, ou contar o número de classes e métodos existentes no projeto. Disney. Bom, pontos de função a gente ainda vai estudar mais profundamente nos próximos capítulos, né? Mas na tecnologia PSP, na metodologia PSP, a gente utiliza linhas de código para medir o tamanho do programa, tá? À medida que são feitas várias estimativas, essas se tornam mais confiáveis. Para minimizar a possibilidade de grandes erros, as estimativas para cada programa podem ser estabelecidas com valores mínimo, médio e máximo, como é feita com estimativa de tempo. As estimativas de tempo são feitas em cada fase de um projeto e devem ser realizadas em minutos. Cada cálculo do tempo total de codificação deve se multiplicar pelo número de linhas estimadas pela taxa de minuto -LOC. Por exemplo, caso o tamanho de um projeto tenha sido estimado em 1000 linhas e a média de produção do programador seja 4 minutos por linha de código, estima-se que o projeto gastará cerca de 67 horas ou menos de 2 semanas. Usando-se o mesmo raciocínio, fazem-se também estimativas para os tamanhos mínimos e máximos dos programas. Cada fase do processo de produção do software deve ser anotada nas entradas respectivas. Então, observem que agora a gente está fazendo a medição para poder descobrir, inclusive, a produtividade que cada membro da equipe tem. Ah, mas isso daí pode prejudicar o programador. Na verdade, não vai prejudicar pelo seguinte: essa medição que está sendo feita ali não é para poder medir produtividade do programador especificamente para prejudicá-lo, para diminuir salário, sei lá, alguma coisa assim. Essa medida é apenas para que se possa estimar corretamente quanto tempo vai levar para codificar o software. É só para isso. E quando isso é entendido tanto pela equipe como pela gerência, essa questão de medida fica mais tranquila. Agora a gente pode medir defeitos também. O termo defeito no PSP refere-se a tudo que esteja errado em um software, como erro na arquitetura, na representação de diagramas, problemas em algoritmos. A metodologia considera até erros sintáticos. No PSP pode-se dividir os defeitos em categorias. E a gente vai ver isso lá no capítulo 16, lá na frente.
Alguns exemplos usando os códigos originais são mostrados nessa tabela. Então, a gente tem aqui código que mostra o tipo de defeito que pode ocorrer no software. Erro de documentação, erro de sintaxe, erro na construção e erro na interface. Dentro da categoria sintaxe, por exemplo, pode-se definir códigos como 21 para falta de ponto e vírgula, 22 para erros com abre e fecha colchetes, aplicado em C ou em Java, por exemplo. Ficam evidentes a padronização e especialização, bem como as dependências das diferentes linguagens de programação. Os defeitos são registrados em um log, como está mostrado nessa parte aqui, nessa pequena tabela. Vamos explicar cada item desse. Primeiro, a data em que o erro ocorreu. O campo número, que é sequencial, atribui identificador a cada defeito encontrado. Então, é um número sequencial, 1, 2, 3, 4, 5, assim por diante. O campo tipo é preenchido com um código da tabela. A tabela, no caso, é essa tabela aqui, a categoria do defeito específico. O campo inserido identifica em qual fase, dentre as mostradas na figura 6.1, o defeito foi inserido. Por exemplo, pode ser um problema de projeto, pode ser um problema de codificação, pode ser um erro que foi incluído na fase de teste. Depende, você vai informar aqui em que fase aquele erro foi inserido. O campo removido indica a fase em que o defeito foi removido. Em T remover, anota-se o tempo gasto para remover o defeito em minutos. A origem, o campo origem, é preenchido com um X, se o defeito não for consequência de outro. Quer dizer, se é um defeito origem e pode causar outros, aí você marca um X. Agora, se esse defeito está ocorrendo, você sabe que ele está ocorrendo por causa de um outro defeito, você não marca X. Aqui você marca X só nos defeitos que são defeitos origem. Então é isso. O último campo permite que o desenvolvedor faça uma anotação descrevendo rapidamente o defeito, que é essa descrição que está aqui. O log de defeitos é um documento útil para desenvolvedores e gerentes. Ele permite, por exemplo, que desenvolvedores percebam quais são os erros que cometem com maior frequência e, assim, redobrem a atenção para evitá-los no futuro. Como resultado, pode-se esperar reduções de tempo de desenvolvimento e de custo do projeto. Então, percebam que você fazer essas anotações e depois se debruçar sobre elas e entendê-las faz com que você tenha um aprendizado também. Você, como programador, vai começar a perceber que certos erros que você comete são sempre do mesmo tipo. Isso vai fazer com que você consiga evitá-los conscientemente. Isso é muito bacana, né? É um aprendizado. Controle de qualidade. A avaliação de qualidade no PSP é baseada no controle de defeitos, com base em Humphrey. Para gerenciar a qualidade, é então preciso dispor de dados. Algumas medidas que podem ser utilizadas incluem densidade, que são defeitos por volume de código, taxas, que são defeitos por tempo de desenvolvimento, yield, porcentagem de defeitos corrigidos por atividade. Tá joia. Então, o yield aí é a porcentagem de dígitos para cada atividade que você desenvolveu. Esse log de defeitos é um documento que contém as informações necessárias para que tais estatísticas possam ser computadas. Como se pode observar, o bom gerenciamento do projeto depende de uma correta coleta dessas informações. E aí vem a atividade da revisão, que é muito importante na qualidade de software. Eu acredito que é mais importante do que teste, na verdade. Você fazer revisões que basicamente são listas de checklist em cima do código. De acordo com a PSP, o fator mais importante na qualidade de um software é o compromisso de cada desenvolvedor em trabalhar para esse objetivo. O PSP auxilia nessa tarefa, ajudando o desenvolvedor a entender o tipo, a quantidade e a frequência de defeitos inseridos em um programa. Alguns princípios também contribuem para orientar a execução dessa tarefa. E quais são eles? Primeiro, usar listas de verificação ou checklists baseadas
nos problemas encontrados em projetos anteriores, seguir um processo estruturado de revisão, criar produtos tendo em mente uma futura revisão. Então, se você já sabe que certos aspectos da sua programação serão alvo de revisão no futuro, você, como programador, você já presta mais atenção naqueles itens específicos e já evita até do erro aparecer na revisão. Você já resolve ele lá na origem, que é na codificação. Tá? Uma das primeiras maneiras de procurar defeitos é utilizando o próprio compilador. No caso de linguagens como C e C++, compiladores modernos emitem avisos sobre situações potencialmente perigosas, como o uso de cache implícito. Deve ser algum tipo de erro específico, né, do C. Outros problemas que são assinalados e ocorrem também em Java ou C# incluem funções sem valor de retorno, trechos de código inatingíveis ou ainda o uso de variáveis não inicializadas. As revisões trazem como objetivo a detecção de erros antes do produto estar terminado, economizando tempo que seria despendido nas fases de teste e depuração, que a gente vai ver lá no capítulo 16. Uma forma também efetiva de encontrar defeitos é a revisão do código-fonte. O PSP estabelece que seja feita ao término da escrita do código e antes da compilação. A revisão é uma prática de leitura de cada linha de código com o objetivo de encontrar defeitos. Com isso, preocupa-se com os problemas identificados, não com os sintomas após a compilação. Para que a revisão seja o mais eficiente possível, é importante compreender o tipo de erros mais comuns, uma informação extraída de dados coletados com base no plano do projeto. A revisão pode ser feita pelo programador que escreveu o código, ou mesmo por pessoas de outras equipes. Prática comum de revisão em empresas. Para que isso seja possível, é fundamental que sejam seguidos padrões de codificação e documentação. E aí vem um exemplo de script de revisão de código apresentado aqui nessa tabela. Isso é um script de revisão de código. Então, procedimentos de revisão, como que se corrige os defeitos, revisão de cobertura, revisão da lógica, verificação de nomes e tipos de variáveis, verificação de todas as variáveis, verificação da sintaxe, uma leitura final e os critérios de saída, código de fonte correto e completo, e um log de tempo e defeitos preenchidos. Então, isso daqui é um script de revisão de código, antes de você compilar. É ainda na fase em que você terminou de fazer o código, mas ainda não compilou. Listas de verificação, ou checklists, detalhadas podem contribuir efetivamente com a revisão. Os itens são escolhidos entre fontes potenciais de defeitos e erros comuns que o programador cometeu no passado. Dessa forma, os diários de defeitos servem como fonte para enriquecer as listas de revisão, de verificação. E, em última análise, contribuem com a qualidade do trabalho desenvolvido. Um exemplo simplificado de checklists para linguagem C++ é essa que está aqui. Então, isso daqui é um checklist para você passar em um programa desenvolvido em C++. Observe que tem algumas especificidades que tem a ver só com o C++ mesmo. Uso de ponteiros, uso do e-comercial. Conforme já explicado, cada desenvolvedor deve propor sua própria checklist, com base em suas informações históricas de desenvolvimento. O que ele está dizendo aqui? Cada programador que sabe exatamente onde os seus defeitos costumam ocorrer, faz o seu próprio checklist para verificar antes da compilação, o que é uma maneira de você aprender também, né? Ao elaborá-lo, é interessante ser conciso. Se a revisão tornar-se muito longa e tediosa, é possível que o revisor, ao se distrair, seja menos eficaz e até deixe erros passar. Vamos lá. Coletas estimativas de dados. Todo o controle de qualidade depende das informações coletadas durante a execução do projeto, bem como de dados históricos. O PSP enfatiza
a coleta dos dados, tornando-a uma atividade sistemática. Há 3 tipos de informações que figuram com mais frequência no PSP: tamanho de código, tempo e defeitos. Essas informações ou métricas básicas podem ser combinadas para fornecer novos dados ou métricas derivadas. Então, observe, se você tem o tamanho do programa que você fez, o tempo que você levou para fazer e o número de erros que você encontrou, você já passa a ter aqui algumas métricas derivadas que são bem interessantes gerencialmente. Por exemplo, densidade é igual a defeitos dividido pelo tamanho do programa. Produtividade é o tamanho do programa dividido por tempo. Todas as estimativas são baseadas em dados históricos, o que significa que só podem ser calculadas se o desenvolvedor manteve um registro consistente durante os últimos projetos. Erros na coleta de dados podem prejudicar todo o uso do PSP. Estimar valores que serão alcançados por um novo projeto é uma tarefa complexa que pede recurso a ferramentas de estatísticas, como regressão, mencionadas no capítulo 3. Documento de Pomeroy-Ruff, disponível no site do SEI, relaciona várias fórmulas estatísticas úteis para a aplicação do PSP. Ele está falando aqui quando você vai fazer estimativas de valores para um novo projeto. Para você fazer boas estimativas, basta você ter dados históricos confiáveis, né? E aí vamos a algumas fórmulas interessantes que são métricas derivadas do PSP, daquelas métricas básicas que a gente viu lá em cima. Primeiro, defeitos removidos. Além das informações já comentadas, outros parâmetros importantes do PSP são o número de defeitos removidos por hora, DRH ou YELD, também é chamado de defeitos removidos, pode ser chamado de YELD, que indica a eficiência na remoção de defeitos. O cálculo do DRH é muito simples e consiste no número de defeitos removidos por hora. O valor de DRH pode ser calculado para diferentes fases, como revisão do projeto, revisão do código. Aqui está um exemplo, você tem a parte de projeto, codificação, revisão do projeto, revisão do código. O número de defeitos inseridos e o número de defeitos removidos em cada fase dessa e o tempo gasto com cada fase. No final aqui você tem o número de defeitos por hora, sejam eles inseridos ou removidos. Segundo esse exemplo, o programador estaria injetando no código aproximadamente um erro a cada 10 minutos de codificação. Por outro lado, durante a etapa de revisão do código, ele consegue identificar mais de 9 erros a cada hora de trabalho. Em seguida, o cálculo de YELD mostra a eficiência de cada etapa para remover defeitos do projeto. Seu valor é dado pelo percentual de defeitos que a fase remove. O cálculo pode ser explicado com auxílio do exemplo dessa tabela que está aqui, que a gente tem defeitos no início da fase, defeitos injetados, defeitos removidos. A, B e C. Então, no início do projeto, nós temos 4 fases aqui: projeto, codificação, revisão do código. No início da fase, tinha 0 defeitos. Foram injetados 27. Defeitos removidos, nenhum. Então, A mais B menos C, 27. 100 vezes C por A, nada. Na revisão do projeto, no início da revisão, temos ainda 27 erros. Injetados, nenhum. Removidos, 11. Então, sobraram 16. Isso vai dar 40% da quantidade total de erros. Na codificação, foram no início da fase de codificação, tinham 16 defeitos, foram injetados 40 e nenhum removido. Isso subiu para 56. Na revisão de código, eram 56 erros, nenhum injetado durante o processo e 28 erros removidos, defeitos no final da fase, 28. Essa porcentagem aqui, na verdade, então tem a ver com a remoção dos defeitos. Sempre que há remoção dos defeitos, há a porcentagem aqui do YELD no final, que é o que é explicado aqui, em tudo que está aqui.
Estimativa de erros é outra métrica importante. Com base nos dados históricos, é possível estimar valores de medidas em novos projetos. Um exemplo de estimativa é a quantidade de defeitos previstas para um novo programa. Veja, a gente está calculando quantos defeitos vai ter num programa que a gente ainda não fez. Olha o nível de sofisticação que a gente pode chegar com métricas. Para obter esse valor, primeiramente é preciso calcular a quantidade média de defeitos por projeto, onde DFI é a quantidade de defeitos encontrados no projeto número I, TAI é o tamanho desse projeto medido em CLALOC. A partir desse valor, o número de defeitos estimados para o novo projeto é dado por DEF previsto igual a TAM previsto multiplicado pelo DEF, onde TAM previsto é o tamanho previsto no novo projeto, devendo utilizar a mesma unidade de medida anterior, CALOC. Então vejam, usando essa fórmula de cima e essa fórmula de baixo, eu chego numa taxa. Quando eu pego essa taxa e multiplico pelo tamanho previsto do projeto que eu ainda não fiz, eu já sei o número de defeitos que eu vou ter naquele projeto. Uma estimativa mais precisa para considerar fatores como complexidade, selecionando os projetos de características semelhantes para fazer o cálculo da média. Não é isso que nós estamos fazendo aqui. Por exemplo, considere os valores históricos. Então a gente tem aqui, um monte de projeto, A, B, C, D e E. O número de defeitos em cada projeto e o tamanho em CALOC de cada um deles. A densidade dos efeitos para cada projeto, ela varia, claro, tem que variar. Mas nós podemos aqui calcular uma média de defeitos por 1000 linhas. Com isso eu consigo calcular quantos defeitos vão ter num novo projeto. O valor obtido pelo número médio de defeitos é também utilizado para preencher a entrada até o momento no formulário do projeto, mostrado lá na tabela 61. Esse valor é a base para calcular a entrada, porcentagem até o momento do mesmo formulário. A gente explicou lá em cima. Bom, se eu consigo determinar, sabendo o tamanho estimado do futuro projeto, quantos erros eu vou ter dentro desse projeto, eu posso preencher aqui atrás, é o que ele está dizendo aí, eu posso preencher essa tabela dizendo quantos defeitos eu estou estimando ter aqui no planejamento, no projeto, na codificação, quantos defeitos eu vou encontrar. Custos associados com qualidade. Existem dois tipos de custos associados com a qualidade de um software: os custos de investimento e os prejuízos. Os custos de investimento representam os recursos que são alocados para o sistema de qualidade e abrangem aquisição de ferramentas, treinamentos, tempo de projeto dedicados a atividades como revisão. Então tá. A gente tem então os custos de investimento para que o projeto seja desenvolvido, para que ele seja tocado. Mas também existem os prejuízos. E o que quer dizer prejuízo aqui? Os prejuízos advindos da falta de qualidade do produto são ilustrados por tempo gasto corrigindo defeito e custo associado ao suporte ao cliente. Quer dizer, se você coloca na praça um software com defeito, com baixa qualidade, você vai ter custo para poder dar suporte a esses clientes. E isso é prejuízo. A administração da qualidade busca reduzir ambos os custos. O problema consiste em realizar um investimento ótimo que garante o mínimo de problemas resultantes por falta de qualidade no produto. A esse respeito, os exemplos de decisões que devem ser tomadas por gerentes são especificar o tempo gasto em atividades de teste e revisão de um produto ou os valores a serem alocados para treinamento de pessoal. Determinar o tempo dedicado às atividades de revisão e testes requer um exame dos requisitos de qualidade de cada projeto. Exemplificando, uma aplicação de programa utilizado em um escritório, em razão aplicação de um comércio, em razão da maior variedade de perfis de usuários do primeiro caso. Já um programa de cálculo estrutural de engenharia pode talvez pecar por uma interface confusa, mas jamais por erro numérico. Desta forma, os cronogramas, objetivos e técnicas de revisão e testes de cada projeto, assim como custos, serão radicalmente diferentes. O custo de qualidade COC lida com essas questões. Os principais elementos
para seu cálculo são os custos de desenvolvimento e revisões de testes e seus custos da ocorrência de falhas. Agora, os custos das falhas incluem todos os custos associados com a correção de defeitos, como teste, rastreamento de código. Os custos de avaliação incluem todos os custos associados com a busca de defeitos, excluindo seu tempo investido em sua correção. Os custos de prevenção envolvem os gastos necessários para entender os defeitos anteriores e melhorar a análise e o projeto do software. O valor de A/FR permite ao desenvolvedor avaliar a efetividade de seu trabalho de remoção de defeitos durante as revisões. O valor é calculado como a relação entre o tempo gasto na revisão e o tempo gasto na compilação e testes. Por exemplo, sendo investido 200 minutos para a revisão do código-fonte e 150 para compilar e testar o programa, a A/FR para essa situação é 200 dividido por 150, que é igual a 1,33. Quanto maior for o valor obtido, maior o esforço do desenvolvedor em evitar defeitos. Obviamente, o valor de A/FR pode servir como indicador de qualidade do produto, mas não é um número definitivo sobre a quantidade de defeitos nele presentes. Então vejo que essa medida A/FR permite ao desenvolvedor avaliar a efetividade do seu trabalho de remoção de defeitos. Agora um script completo para o PSP. O exemplo de um script completo é apresentado nessa tabela. Então, aqui a gente tem as entradas, o que vai dar entrada para a metodologia PSP, a descrição do programa, formulário a ser preenchido no plano do programa, checklist de revisão, dados de tamanho e tempo dos últimos programas, ou seja, dados históricos, e log de defeitos, que também são históricos. E aí para cada fase, tem um script, uma série de coisas a determinar, a executar. Está aqui fase de planejamento, projeto, codificação, revisão do código, compilação, teste e implantação. E o que a gente tem na saída? Programa inteiramente testado, projeto documentado de forma adequada, uma checklist de código completado, uma listagem completa do programa, o plano de projeto completo e os logs de tempo e defeitos preenchidos. E aí, qual que é a conclusão que a gente pode tirar dessa metodologia PSP? PSP, então, procura melhorar e disciplinar o trabalho individual, com o propósito de aumentar a eficiência de desenvolvedores e a qualidade dos produtos obtidos. O PSP pode ser implantado em uma organização de várias formas, incluindo desde profissionais autodidatas até treinamentos formais. Há treinamentos fornecidos pelo SEI por especialistas independentes, empresas de consultoria ou mesmo universidades. O treinamento típico consiste em exercícios de programação em que os conceitos do PSP são gradativamente introduzidos e aplicados. É aconselhável que, ao realizar um treinamento, toda a equipe da empresa esteja envolvida. Diversos estudos empíricos foram conduzidos para analisar o PSP. Segundo Hayes e Over, 1997, os resultados comentados de experiências acadêmicas, embora positivos, poderiam talvez não refletir adequadamente a realidade de uma empresa. De acordo com Ferguson, em 1997, são discutidos testes de uso do PSP na indústria. A conclusão, em geral, é que se obtém uma melhoria em vários aspectos, como nas estimativas de prazos e na qualidade de código. Entretanto, os estudos indicam também um problema. Após o treinamento, é frequente que os desenvolvedores deixem de usar a metodologia no seu cotidiano. Para que isso não ocorra, gerentes podem tornar seu uso não opcional, e sim um padrão de desenvolvimento na empresa. Isso porque coletar métricas, principalmente daquele trabalho que você está fazendo no dia a dia, pode ser uma tarefa muito chata, né? Você ficar anotando tudo que está acontecendo. E aí, a única forma de você fazer com que isso seja efetivo é, primeiro, conscientizar toda a equipe de que é importante fazer medição.
E segundo, tornar obrigatória essa medição, para que você consiga ter sempre as métricas coletadas, porque são informações gerenciais importantes, né? Segundo os artigos mencionados, um dos fatores inibidores do uso do PSP é o fato de que o programador deve utilizar parte do seu tempo para coletar e analisar as métricas. Em resposta ao problema, foram desenvolvidas ferramentas de suporte, como PSP Studio, PSP Dashboard, Leap. Tais programas facilitam a análise de dados, mas apresentam ainda uma dificuldade. O programador deve interromper continuamente seu trabalho para preencher valores, como o número de linhas codificadas. Pesquisadores da Universidade do Havaí desenvolveram, então, o Hexstat, que coleta e analisa os dados automaticamente sem interferência do programador. Esse software coleta as informações por meio de sensores em ferramentas de desenvolvimento, como JBuilder ou Emacs. Finalmente, deve-se notar que o PSP é exclusivamente voltado ao processo individual de desenvolvimento. Ao reunir uma equipe de desenvolvedores, surgem novos problemas, não tratados por tal metodologia. Essa é uma das razões pelas quais foi desenvolvido o TSP, descrito a seguir. Então, o processo para times, TSP, é baseado na melhoria de processo de uma equipe de desenvolvimento e usa a noção de time, um grupo de pessoas que compartilham o mesmo objetivo. Alguns princípios devem ser considerados pelos membros do time para que este seja efetivo. Primeiros, estabelecimento de objetivos e papéis comuns, definição de um processo comum de trabalho, envolvimento de todos na produção do plano, negociação do plano entre o time e a gerência, revisão e aceite final pela gerência e comunicação livre e frequente. Para que a iniciativa tenha sucesso, é preciso que o time funcione como um grupo coeso, cooperando para atingir o objetivo almejado. Ao mesmo tempo, cada membro deve trabalhar separadamente, com base em suas próprias estatísticas de produtividade. Em suma, as pessoas devem entender o que será feito, concordarem com o seu trabalho e acreditarem que é possível completá-lo de acordo com os recursos alocados para a tarefa. O primeiro requisito para a aplicação da TSP é que cada membro do time tenha sido inicialmente treinado no PSP, ou seja, a TSP, então, ela é uma evolução do PSP. Primeiro você adota o PSP e depois você segue para o TSP. E pode depois adotar o CMMI, que é para a empresa como um todo. A construção de times do TSP é mostrada dessa forma aqui, na figura. As habilidades individuais necessárias aos trabalhos dos times são obtidos com o treinamento em PSP. Em seguida, o TSP agrega os elementos necessários para que se possa realizar o trabalho em equipe. Então, a gente tem aqui, na primeira coluna, o PSP, que é a aquisição de habilidades individuais no desenvolvimento do software, codificação, teste e tudo mais. Depois a gente passa para a TSP, que é o trabalho em times. E, finalmente, o TSP de novo, já voltado para a administração do processo. Aqui a gente tem a construção dos times e aqui o trabalho realizado em times. E aí, o resultado final são times integrados. Todos os membros do time devem trabalhar para executar uma determinada tarefa. No TSP, cada tarefa é um processo de planejamento de 4 dias denominado lançamento do time, Team Launch. Em um lançamento, os membros do time desenvolvem a estratégia, o planejamento e o processo de execução de um processo. O funcionamento geral do TSP é interativo. Durante um projeto são realizados diversos relançamentos, relaunches, e os planos são revisados pelo time. O tempo entre cada lançamento deve ser curto, de maneira a aumentar a precisão do planejamento. Segundo Humphrey, 2000B, recomenda-se um lapso entre 3 e 4 meses. É uma coisa parecida com os sprints que a gente discute hoje em dia, né? Em um lançamento, os times produzem um plano geral e um detalhado para a fase seguinte, ou ciclo do projeto. Uma vez terminada a fase, são coletados e armazenados dados a partir dos quais são gerados relatórios, comparando objetivos projetados e objetivos realizados. Esses relatórios são transmitidos à gerência
e aos clientes e permitem, por exemplo, que a administração tome ações corretivas quando necessário. Ao final de ciclos, os produtos de software terminados são finalmente entregues ao cliente. Então, roteiros e normas são apresentados a cada sprint, chamado de relançamento. Isso gera uma série de dados que vão para relatórios recebidos pela administração do projeto pelos clientes. Como que são os lançamentos? Um processo de lançamento é composto de uma série de atividades de planejamento do trabalho a ser realizado. Um total de 9 reuniões compõe esse planejamento, distribuídas no espaço de 4 dias. Cada uma delas possui seu próprio roteiro. Então aqui estão uma tabela mostrando todas as 9 reuniões. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 3 no primeiro dia, 3 no segundo dia, 2 no terceiro e 1 no quarto dia. O processo de lançamento possui um roteiro geral apresentado na tabela 6.10, que é um script, né? Ao final dele, o time terá produzido um plano detalhado. O melhor aproveitamento é obtido quando todos os membros do time participam efetivamente da construção do plano. O propósito do roteiro, os critérios de entrada e o critério geral. E aqui os passos a serem tomados para você trabalhar com TSP, ou seja, a metodologia exige que você siga esse script que está sendo apresentado aqui. Para todas as 9 reuniões e uma reunião após a implantação. E quais são os critérios de saída depois de seguir esse script todo da TSP. Os times precisam de um gerente treinado para conduzir o processo de lançamento. Eventualmente, pode ser necessário fazer apelo a um especialista com experiência, sobretudo quando o time está iniciando o uso da metodologia. A seguir são descritos os 9 passos e reuniões que compõem o processo completo de lançamento. Vamos ao passo 1, então, que é a primeira reunião, né? São 9 reuniões. Consiste em uma reunião geral envolvendo o time, o seu líder, o treinador de TSP, a gerência sênior da organização e o responsável pelo marketing. São apresentadas e discutidas informações importantes sobre o projeto, como as necessidades, razões, objetivos e quaisquer considerações especiais pedidas pelos clientes. É importante enfatizar que todo o time deve participar da reunião inicial, não apenas a alta gerência e os líderes do projeto. Isso possibilita que cada membro da equipe se sinta valorizado profissionalmente. E, além disso, contribui para que se sinta a própria responsabilidade dentro do projeto. Ao participar de todas as reuniões, emitindo opiniões, tomando decisões e entendendo por que estas são tomadas, o comprometimento do time é maior. Além disso, caso ocorram problemas ou até o fracasso do projeto, espera-se uma reação saudável e construtiva de análise e reflexão, em vez de acusações e fuga de responsabilidades. Durante os passos 2 a 8, a equipe de desenvolvimento não se reúne mais com membros externos, como gerente e responsável pelo marketing. Passo 2. São documentados os objetivos dessa tarefa. A cada pessoa, componente do time, deve ser atribuída uma tarefa específica. As funções típicas de um projeto com o uso do TSP são líder do time, administrador de planejamento, responsável por contato com o cliente, responsável por qualidade e por testes. Os papéis podem variar segundo as necessidades da empresa e da tarefa ser realizada. Em equipes pequenas, diversos papéis são acumulados por uma única pessoa. No passo 3, o time pode definir a estratégia a ser adotada. Deve ser criado um modelo conceitual, ou seja, uma arquitetura de software de alto nível. Define-se os recursos necessários, como máquina, ferramenta, e o processo de desenvolvimento. Deve-se listar os produtos a serem obtidos nesta etapa de trabalho, bem como estimar o tempo requerido. Passo 4. É feito o planejamento. As tarefas são distribuídas e o cronograma é determinado com base nas estimativas da equipe e nas informações históricas da produtividade de cada membro. Passo 5. É definido um plano contendo os objetivos de qualidade. Deve-se determinar metas, quantidades aceitáveis de erro,
Essas informações servirão como referência para gerenciar, por exemplo, para determinada a necessidade de ações corretivas. Passo 6. Elaborar um plano ajustado do projeto. Esse plano é obtido a partir de uma revisão da carga global de trabalho do time. Deve-se garantir distribuição equitária de tarefas entre todos os membros do time. Muito bem, o passo 7. Os riscos associados ao projeto devem ser identificados e classificados segundo a probabilidade de ocorrência e severidade. Para cada risco, é escolhido um membro da equipe para acompanhamento. Deve-se elaborar uma proposta de tratamento para os problemas mais graves que possam ocorrer. No passo 8, deve-se preparar a revisão do planejamento, a ser conduzida com a gerência. Trata-se de uma pré-reunião de preparação para o próximo passo. E finalmente, o último passo, que é o 9. É realizada uma reunião com a gerência. O time deve apresentar e justificar o plano, devem ficar claros o comprometimento e a concordância de todos com o plano. Planos alternativos podem ser produzidos, por exemplo, em relação a prazo, caso a gerência sênior não concorde com o plano original. Um risco a evitar é comprimir o cronograma em função das decisões financeiras, sem considerar a análise realizada a respeito da produtividade da equipe e seus objetivos de qualidade, como o tempo alocado de revisões e testes. Finalmente, no passo da implantação, o time revisa o processo e sugere melhorias. Então, finalmente, nós temos aqui a conclusão da TSP. O TSP foi criado primordialmente para integrar o trabalho de profissionais que utilizavam a PSP, com a melhoria de processo individual levada ao nível da equipe. Apesar de ser criado para times com até 20 membros, os primeiros estudos mostram maior eficiência em equipes de 3 a 12 pessoas. Existem extensões sendo utilizadas para equipes distribuídas e mais numerosas. O PSP tem sido adotado em diversas empresas, como Xerox, Microsoft. Apesar do uso ainda recente, estudos mostram a sua efetividade em integrar a equipe de desenvolvimento, melhorar os processos e produzir melhor software. Por exemplo, a empresa Teradyne, onde a taxa média de defeitos era de 20 defeitos por 1000 linhas de código, o primeiro projeto utilizando o TSP apresentou uma taxa de 1 defeito por 1000 linhas de código. Mesmo empresas com processos maduros de produção de software, como Hill Air Force Base e Boeing, certificados com nível 5 SWCMM, obtiveram melhorias em termos de produtividade e qualidade. Bom, tem mais alguma coisa aqui falando sobre comparação de modelos, mas eu não vou entrar nessa discussão de comparação de modelos, não. Acho ela desnecessária. Uma coisa importante que a gente tem que tirar dessa questão de melhoria de processo é, principalmente, perceber como são feitas as métricas, as coletas de métrica, e quais métricas são importantes, né? Mostra aqui, em um certo momento, que as 3 métricas mais importantes para a gente coletar durante o desenvolvimento de um software qualquer são essas que estão aqui: tamanho de código, tempo e defeitos. E com base nessas 3 métricas, você vai criar uma infinidade de controles e métricas derivadas, métricas gerenciais, como, por exemplo, densidade de erros, que é o número de defeitos dividido pelo tamanho, a taxa de produtividade sua ou da equipe, que é igual a tamanho dividido por tempo. Então, o que a gente tira do estudo, principalmente da PSP, mas também da TSP, que é para times, né, para equipes, é que a gente tem uma maneira sólida de medir o processo de desenvolvimento para poder chegar numa melhor qualidade de software, tá certo? Opa, fala, Maria Luísa. Deixa eu te perguntar, aquele trabalho lá que eu acho que tá pro dia 27, eu fiquei em dúvida na parte que vai ser uma apresentação, se teria que fazer um vídeo, que eu vi que tá postado lá. Deixa eu entrar então. Hoje, no dia 13, questionário sobre CMM e CMMI. 7 pessoas já fizeram, né?
No dia 20, um outro questionário sobre isso que a gente viu hoje, é isso mesmo, melhoria de processos. No dia 27, uma atividade prática. Essa atividade prática tem a ver com ISO. Por quê? Porque na semana anterior, no dia 20, nós vamos falar sobre normas ISO. Tá? Como a gente vai falar de normas ISO, o trabalho do dia 27 trata exatamente da ISO. Porque o texto que a gente vai ver sobre normas ISO do livro-texto dessa disciplina, ele já é antigo, é de 2005. Então, olha, muita gente aconteceu depois que o texto sobre ISO apresentado na aula foi publicado. O texto é de 2005. Quais foram as atualizações que foram realizadas nas normas ISO após 2005? O aluno deverá elaborar uma apresentação relatando essas atualizações. Essa elaboração pode ser um texto feito no Word, um PDF, um PowerPoint, qualquer coisa assim. Mas o que eu tenho em mente aqui é vocês irem atrás da documentação da ISO, no site da ISO e tudo mais, para poder atualizar as informações com base nesse texto lá de 2005. Entendeu? Não, tranquilo. Era só saber mais ou menos que tipo de apresentação você preferia que fosse um vídeo, se fosse um slide. É um texto com o resultado da sua pesquisa mesmo, tá? Ah, não, beleza. Mais alguma pergunta? Minha é só isso mesmo. Tranquilo. Tá ótimo. Bom, eu tento fazer com que essa disciplina, que é extremamente teórica e bem chatinha, seja o mais leve possível para vocês. Eu espero que esteja sendo assim. Então, peço para que vocês respondam o questionário ainda hoje, tá? Não deixem para depois. E é por isso que a gente ainda tem muito tempo pela frente, até as 10h30. E é claro, se vocês, ao estarem respondendo o questionário, tiverem alguma dúvida em relação ao preenchimento do questionário, a resposta do questionário, podem me procurar. Porque é aquilo, como sempre, eu vou estar aqui até as 10h30, esperando por vocês. Tá bom? Se não tem mais nada para discutir, até a semana que vem. Até, obrigada, viu? Então, Boa noite. Tchau, Maria Luísa. Tchau, Boa noite. Tchau. Tchau, Rodrigo. Tchau, Carlos. Falou, Marco. Até mais, William.